Vamos lá, pessoal. Equação diferencial ordinária. Pô, não falei isso no vídeo anterior, mas para os íntimos você pode chamar de EDO, assim como as parciais EDP. Equação diferencial ordinária de segunda ordem homogênea. Que título, hein? Vamos lá, equação diferencial, vamos repetir tudo. Uma igualdade aonde você tem derivadas. Beleza, legal. Ordinária. Você só tem uma variável independente. Inclusive, eu expliquei isso no vídeo anterior, por isso que a gente usa o D normal para escrever a derivada. Legal. De segunda ordem foi o vídeo anterior. A mais alta derivada aqui é essa, né? De ordem 2. E uma novidade que eu não tinha falado ainda, homogênea, porque está igualada a zero. Tudo bem? Eu até fiz essa até ali. Legal. Tá tudo explicado aí. Só um lembretezinho, tá? Expliquei isso nos vídeos anteriores. Eu poderia ter escrito isso aqui, tudo esse azulzinho aqui, como y, duas linhas, e aqui y, uma linha, tá? Tirando essa forma de escrita, dy, dx, eu poderia escrever tudo como y, linha e duas linhas. Legal? Que mais, galera? Que eu vou explicar aqui para vocês, vale para com coeficientes constantes. Os coeficientes são os valores, tá, que aparecem multiplicando cada um dos termos. No caso aqui eu chamei de A, de B e de C. Pessoal, vamos lá. Alguém fez essas contas muito antes de vocês e descobriu soluções para elas. Então vocês estudam essas soluções, esses métodos para resolver esse tipo de situação. Então, nesse método, a primeira etapa é montar uma equação característica a partir da sua equação diferencial. Que seria o quê? Seria montar uma equação do segundo grau usando os coeficientes constantes da equação original. Então, peguei A aqui, peguei B, peguei C e montei uma equação do segundo grau, eu estou chamando aqui de R, tá? AR2 mais BR mais C igual a zero. E eu vou dar exemplos daqui a pouco, vocês verão que eu vou usar a equação de Bhaskara, que vocês também conhecem, vou fazer todas as continhas que vocês bem sabem. Só que pode acontecer três situações. Tem aluno que reclama, caraca, que coisa aloprada. O pior seria se vocês tivessem que descobrir isso, né? Vocês estudam, o objetivo, a missão de vocês é aprender o método que alguém construiu previamente, tá? Então, quando eu estiver calculando Bhaskara, em algumas situações, o delta vai dar positivo. Quando o delta dá positivo, a solução da equação que você está tentando resolver vai ser essa daqui. Uma solução exponencial, tá? R1 é a raiz 1 que você obteve ao calcular Bhaskara. Assim como R2 seria a raiz 2. Tudo bem? Em algumas situações, o delta vai dar zero, só vai ter uma raiz, como vocês bem sabem. E aí, tem cara que se empolga. Opa, é a mesma coisa então, né? Ao invés de R1 e R2, eu boto só R. É bem parecido, mas se liga que tem uma micro diferença aqui que eu botei de roxo, tá? Tem um xizinho aqui. Legal. Por último, há situações que o delta vai dar negativo. Então você vai ter uma raiz nesse formato aqui. Eu vou fazer exemplos
de todos os casos, tá? Inclusive, vou nem apagar isso daqui. Vou deixar para mostrar para vocês. Então, eu estou chamando aqui o alfa de parte real do resultado, o beta a parte imaginária, e aí vai dar uma resposta trigonométrica. É elevado a alfa x vezes C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x. Já falei isso 1000 vezes, né? Essas aulas aqui, elas são focadas na matéria eletromagnetismo. O que acontece? O cara está na aula de eletromagnetismo, está entendendo tudo, está empolgado. Aparece uma situação dessa, o professor fala, ó, e aí, tal, é elevada. Aí o cara, às vezes, voa, porque ele não sabe de onde aquilo veio, tá? Ele fica entendendo, pô, como é que o cara chegou naquilo ali? Na verdade, o professor não chegou naquilo ali, ele pegou o resultado que ele já conhecia, tá? Então, supondo que alguém não lembrasse disso, tem que lembrar para poder acompanhar essas aulas. Eu vou dar um exemplo, tá? De cada caso para vocês verem que também não tem nada demais. Beleza? Até daqui a pouquinho eu vou dar uma apagada e já volto. Vamos lá, pessoal. Tá aí meus dois exemplos, tá? Aproveitar para fazer uma revisão geral. É diferencial porque é uma igualdade com derivadas. Igualdade com derivadas, tá? É ordinária porque você só tem uma variável independente, aqui é óbvio que é x, né? Nesse outro tipo de notação, talvez não seja óbvio, mas isso aqui é a mesma coisa aqui. Assim como isso é a mesma coisa isso aqui. Tudo bem? Segunda ordem, a derivada mais alta é 2, escrita de um jeito, escrita de outro jeito, ó. Y, duas linhas. Homogênea, porque está igual a zero. E outra coisa que eu falei antes, não está escrito aqui mais, percebam que os termos são constantes, né? Aqui é 1, aqui é 5, aqui é 6, aqui é 1, se não tem nada é 1, aqui é menos 10, aqui é 25, tá? Eu disse que a primeira coisa é escrever a equação característica. Então, vamos pegar os termos e montar uma equação de segundo grau, como eu já tinha falado, a famosa equação característica. Aqui eu já tinha dito que era 1, menos 5, mais 6, beleza, vamos lá. Turma, resolvendo Bhaskara, né? Menos b, tá aqui o b, então fica menos 5, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes c, que é 6, sobre 2a. O a é 1. Pô, legal. Menos com menos deu mais. Negativo ao quadrado dá positivo. 5 ao quadrado é 25. Aqui vai ficar menos. 4 vezes 6, 24. 2 vezes 1 é 2. Pessoas, vamos fazer de cabeça aqui, hein? 25 menos 24 dá 1. A raiz quadrada de 1 é 1. Então ficou aqui 5 mais ou menos 1, dividido por 2. Vamos fazer o mais primeiro? 5 mais 1, 6. 6 por 2, 3. O outro, 5 menos 1, 4. 4 por 2, 2, está aqui minhas duas raízes. E aí eu vou usar aquela equação que eu mostrei para vocês ali, tá? Vamos lá, acompanha comigo. C1 vezes e elevada a raiz 1 x, a raiz 1 deu 3, mais C2 e elevada a raiz 2 x. Pode parecer assim absurdo, mas turma, você vai fazendo tanto isso que você acostuma. Podem ficar tranquilos, tá? Tem nenhum bicho de 7 cabeças não. Vamos para um outro exemplo aqui, ó. Lembrando, tá? Eu usei essa equação aqui, essa daqui, porque o delta deu positivo, 2 raízes, o resultado é esse, tá? Vamos fazer um outro exemplo. O termo aqui é 1, menos 10,
mais 25, montei uma equação de segundo grau. Beleza. Menos b, b é menos 10, então ficou menos 10. Mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, um número negativo ao quadrado vai dar positivo, isso aqui vai dar 100, menos 4 vezes a vezes c. Galera, isso aqui vai dar 100 menos 100. Aqui, ó. Essa raiz aqui vai dar zero. Então, foi aqui mais 10, mais ou menos zero, ou seja, mais 10 por 2 dá 5. Ou seja, aqui eu só tenho uma resposta. Quando eu só tenho uma resposta, quando o delta é zero, o resultado é esse aqui, ó. Se liga sempre nesse xizinho que eu botei de roxo, tá? É bem parecido, né? Tirando isso daqui, ó. Então ficou aqui, ó. C1 é elevado a raiz vezes x, a raiz é 5, mais C2 quase igual, ó, é elevado a raiz vezes x, a diferença é esse xzinho aqui. Legal? Eu vou dar um exemplo agora, onde o delta dá negativo só para encerrar, tá certo? Não tem nada demais, desde que você saiba o que está acontecendo, desde que você saiba que isso é um método, desde que você saiba que já existem respostas padronizadas, você não se assusta e tudo dá certo, sem drama, beleza? Até daqui a pouquinho, vou apagar e volto com o meu exemplo 3. Vamos lá, galerinha, exemplo 3. Percebam, né, que eu dei um exemplo para cada caso, tudo bem? Exemplo 3. Está aqui minha equação diferencial. Eu vou montar a equação característica dela. Esse termo aqui é 1, esse termo aqui é menos 3, esse termo aqui é 4. Está aqui minha equação característica, minha equação do segundo grau. Bhaskara, vamos tirar o valor de R. Menos B, B é menos 3, mais ou menos B ao quadrado, ou seja, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C sobre 2A. Tá aqui. Legal. Menos com menos dá mais. Tá aqui. Mais ou menos. Pessoal, um número negativo ao quadrado vai dar positivo. 3 ao quadrado é 9. Menos 4 vezes 1 vezes 4 dá menos 16. 2 vezes 1 dá 2. Beleza? 3 mais ou menos 9 menos 16 dá menos 7. Ou seja, eu tenho uma raiz negativa, ou seja, uma raiz complexa. Pessoal, todo mundo estudou isso alguma vez na vida, né? Você usa um artifício aqui que é chamar raiz de menos 1 de i. Então, eu vou tirar esse menos 1 lá de dentro, vou chamar de i, vai ficar só o 7, né? Porque a raiz quadrada de 7 não é exata. Então, eu vou deixar, tá? Então, tá aqui, ó. O que era raiz de menos 7, ficou raiz de 7i. O i fora, tá, pessoal, da raiz? Então, só organizando para não ter erro, 3 sobre 2, mais ou menos, raiz de 7i sobre 2. Por que eu tive o cuidado de fazer essa organizaçãozinha aí? Porque eu tinha mostrado para vocês que no terceiro caso você vai ter uma raiz desse tipo. Então é muito importante que você saiba quem é o alfa e quem é o beta. O alfa, olha para lá, no meu resultado aqui é 3 sobre 2. Olha para lá. O beta é raiz de 7i sobre 2. Então, eu vou colocar nesse resultado trigonométrico aqui, hein? Dessa vez é tão aloprado, né, que eu tive cuidado de deixar nas mesmas cores, ó. Y igual a E elevado à parte real, 3 sobre 2, x vezes C1 cosseno do beta, que é a parte imaginária, que no caso aqui é raiz quadrada de 7 vezes i sobre 2. Eita, não botei o i. Beleza, vamos com calma. Tá tão apertado aqui já também, né? Vamos lá. Vamos dar um jeitinho. I x, quase que não cabe. Beleza.
Aqui é a mesma coisa, raiz quadrada de 7 e x, beleza, vamos lá. Raiz quadrada de 7 vezes i sobre 2. Então, cosseno do beta, raiz quadrada de 7i sobre 2x, beleza, mais C2 seno do beta, raiz quadrada de 7i, tá tudo aqui meio garnuchudo, né, mas dá para ver, sobre 2x. Beleza? Galera, primeiro de tudo, é bom saber como é que estuda esse negócio. Eu acho que agora todo mundo sabe. Mas, para ficar perfeito, você tem que pegar uma questão que vai dar um significado prático para isso. E essa é a vantagem da física, né? Então, na minha outra playlist de eletromagnetismo, nós teremos questões que precisarão usar isso. Aí fica mais fácil de cair a ficha, né? Fica mais fácil de digerir. Então, essa playlist que eu criei aqui, equações diferenciais focadas em eletromagnetismo, elas são uma preparação para outra playlist, que é a playlist de eletromagnetismo. Quando eu for resolver equação de Laplace em coordenadas cartesianas, vocês vão ver isso aqui acontecendo na prática. Aí vai ter um sentido, uma placa, um potencial, não sei o que, parará, beleza? Então, agora que se você se sente seguro, pode passar para a playlist de eletromagnetismo. Pô, não deixe de dar uma curtida para apoiar a gente, para empolgar, para a gente saber que é útil, né? Porque isso dá muito trabalho, né? Então, a gente tem que saber se está servindo para alguma coisa. Comenta alguma coisa aí, tá? Compartilha com os amigos. Se não gostou, compartilha com os inimigos, né? Piada estilo tirulipa, mas tudo bem. Até a próxima. Beijo do gordo.